Estamos chegando no final de 2024 e as coisas aqui no Brasil estão bem diferentes daquilo que a gente esperava lá no começo do ano. Estamos vivendo uma grave crise fiscal que tem deixado o mercado financeiro muito tenso, com o dólar batendo recorde atrás de recorde, chegando ali na casa dos R$ 6,30, com juros futuros também disparando agora no final do ano, chegando ali em patamares, a depender de onde você está olhando na curva, de até 17%, e também com a bolsa e os fundos imobiliários caindo. Esses últimos, inclusive, são um dos que estão deixando os investidores mais preocupados, porque o investidor de fundo imobiliário é aquela pessoa que quer gerar uma renda passiva, quer ter uma aposentadoria tranquila, quer ter um complemento de renda e não esperava que ia ter tanta volatilidade e perder dinheiro de uma forma tão rápida como ele está vivendo agora. Então, se você é um desses investidores ou se é alguém que quer aproveitar também essa crise para investir bem e está preocupado com o seu patrimônio e como você vai conseguir proteger eles no cenário tão incerto, esse vídeo é para você, onde a gente vai entender por que os fundos imobiliários estão caindo tanto, se isso é um motivo para a gente se preocupar e, principalmente, mais importante, o que você deve fazer nesse cenário. Bom, bem-vindos mais uma vez ao canal da Rio Claro Investimentos. Meu nome é Pedro Jobim, sou planejador financeiro aqui na Rio Claro e hoje nós vamos falar sobre fundos imobiliários e um pouco, claro, sobre esse cenário preocupante que a gente vem vivendo nos últimos meses aqui no Brasil. Mas antes disso, claro, se você gostar desse conteúdo, não esqueça de curtir esse vídeo, assistir os outros vídeos que a gente tem aqui no canal e conhecer um pouco mais sobre a Rio Claro Investimentos, que é uma empresa 100% independente, uma gestora de investimentos que vai estar ao seu lado para garantir que você vai estar tomando as decisões certas ao longo desse momento mais difícil da economia, mas que também abre portas ali para grandes oportunidades. Antes de começar a falar dos fundos imobiliários em si, vamos entender um pouco o que é que vem acontecendo. A gente não vai se aprofundar nesse vídeo nas causas da crise, o que vem acontecendo na parte fiscal do Brasil, mas vamos olhar para as consequências. A principal consequência que a gente está tendo agora, além da desvalorização da nossa moeda em relação às outras do mundo, é o aumento dos juros futuros, né, da expectativa de juros que a gente tem para daqui para frente. Então, se a gente olhar aqui o gráfico dos juros futuros para 2029, que é uma das curvas mais olhadas ali pelo mercado, a gente está vendo que ele bateu ali quase nos 16%, agora está caindo um pouquinho, né? A gente está gravando no dia 19 de dezembro, voltando ali para casa dos 15%, mas que é um cenário assim, extremamente pessimista, especialmente quando a gente olha, por exemplo, para o que a gente tinha lá no começo do ano, né? Então, se a gente colocar ali no comecinho do ano, a expectativa era a gente chegar em 2019 com juros de 10% ao ano, e agora a gente está em 15%, então aumento de 50% nessa expectativa, uma quebra gigantesca. Isso se reflete em todos os ativos do mercado e isso afeta muito a nossa vida. O Copom já aumentou os juros em 1% esse mês, já deixou claro que vai fazer mais 2 aumentos, ou seja, a gente vai sair dos atuais 12,25 para 13 e depois 14,25 e possivelmente, se as coisas continuarem como estão, esses juros podem continuar subindo para casa dos 15, dos 16, quem sabe até dos 17%, que é algo que a gente não vê há décadas aqui no Brasil. Mas por que isso afeta tanto a nossa vida e especialmente os fundos imobiliários, que são o assunto principal que a gente vai falar hoje? Porque esses juros são o principal ponto para você tomar qualquer decisão na sua vida financeira, seja você, seja qualquer agente econômico, qualquer investidor, vai sempre estar com um olho nos juros e outro olho naquele ativo que ele quer investir. Ele é utilizado para fazer a precificação de todos os ativos dentro do mercado. Por quê? Se o governo está pagando 15% ao ano de juros para você, você não vai pegar e investir em nada que renda menos do que isso. Se a coisa mais segura que tem na economia paga 15% ao ano, eu não vou abrir uma empresa, eu não vou comprar um imóvel para poder ganhar 10% ao ano, para ganhar 12% ao ano.
E aí, no caso especial dos fundos imobiliários, o que é que acontece? Se eu estou com um olho ali no dividendo do fundo imobiliário, que é o principal objetivo dos investidores dessa classe de ativo, se o dividendo não vai aumentar no curto prazo, e é normal que isso aconteça, né? A gente está falando, a maioria das vezes, de um aluguel que tem um contrato, vai ir aumentando ali com a inflação, mas não vai mudar muito ao longo do tempo. O que é que tem que mudar? É o valor da cota. A cota tem que cair, tem que ficar mais barata para poder ser interessante investir nesses ativos. E aí é o que a gente consegue ver sempre no mercado financeiro, é essa dinâmica. Então, se a gente comparar, por exemplo, o IFIX, que é o índice de fundos imobiliários, com os juros futuros, a gente vai ver que eles são muitas vezes um espelho em escalas diferentes, claro, um do outro. Então, aqui no começo, no final do ano passado, né, os juros caíram bastante, o IFIX subiu bastante. Em seguida, juros deram uma alta, o IFIX caiu um pouquinho, depois juros caíram, o IFIX subiu e agora essa alta vertiginosa dos juros futuros. Então a gente tem aí nos últimos 3 meses os juros subindo 25% e na outra ponta os fundos imobiliários caindo, na média ali do IFIX, quase 14%. Isso não é normal, a gente consegue ver aqui nos gráficos de mais longo prazo, né, que os fundos imobiliários não têm uma volatilidade tão grande assim. A gente teve uma volatilidade maior lá na pandemia, quando eles caíram muito rápido, assim como todos os outros ativos. Depois você vê que eles ficam relativamente estáveis, não sobem muito, nem caem muito. São imóveis, né? Então são investimentos seguros, aquele que todo mundo toca, tijolo, que é tão querido pelos brasileiros, especialmente pela segurança que eles trazem. E por isso também que os fundos imobiliários têm caído nas graças dos investidores, pessoa física inclusive, pela isenção de imposto de renda nos dividendos e a facilidade de se entender que é um imóvel, um pedacinho do imóvel que eu estou investindo, que eu ganho um aluguel, é algo que as pessoas já estão acostumadas e atrai muito quem está buscando uma renda extra através dos seus investimentos, de uma forma segura, que infelizmente está tendo essa volatilidade toda agora. Mas ao mesmo tempo, esse é um dos motivos que a gente sofre tanto num momento como esse, porque como os fundos imobiliários são investimentos que têm um percentual muito grande de pessoa física, tem poucos investidores institucionais, eles também tendem a ter um pânico maior em momentos como esse, né? Então você tem ali muita gente inexperiente que investe, que dorme mal porque está vendo o patrimônio caindo, que colocou mais do que deveria da sua carteira nesse tipo de investimento e acaba ficando desconfortável e agora está perdendo sono e ligando para o assessor dele da corretora, para o gerente do banco e falando para vender tudo correndo no pior momento possível. Que aí é o grande ponto que a gente tem que falar daqui para frente, que é entender o que a gente deve fazer agora, num momento como esse. Se sabe muito bem que a melhor estratégia que existe no mercado financeiro é comprar na baixa e vender na alta, né? Mas não é o que a maioria dos investidores faz. Então, quando a gente olha ali, inclusive pesquisas que mostram o comportamento de investidores ao longo da vida no mercado financeiro, a maioria deles faz exatamente o contrário. Compra na alta e vende na baixa. Afinal, se isso não acontecesse, não teríamos nem altas nem baixas, teria uma estabilidade muito maior no mercado. Se as coisas estão em alta é porque tem muita gente querendo comprar. Se as coisas estão em baixa é porque tem muita gente querendo vender e pouca gente querendo comprar. Ou seja, esse momento de baixa é sempre desconfortável para quem está comprando. É sempre difícil quando a gente está dentro da crise abstrair dela e de fato comprar, porque está todo mundo em pânico, está todo mundo preocupado com o que vai acontecer com a economia, está todo mundo com medo de perder dinheiro e tentando se proteger, mandando dinheiro para fora, investindo em outros ativos fora do Brasil, em alguma questão e tentando tirar tudo daquilo que está doendo agora, que é ver o patrimônio diminuindo nos fundos imobiliários. E aí, como que a gente se protege desse erro? Não adianta a gente prometer que na próxima crise a gente vai comprar, porque não acontece. Então, quem está sofrendo agora está sofrendo, ele está preocupado e o que a gente precisa ter para se proteger disso é ter uma alocação estratégica bem definida, um planejamento financeiro e uma política de investimentos
que a gente tenha definidos de preferência no momento de tranquilidade e na hora da crise seguir o plano. Não tenta mudar seu plano agora, não tenta achar que tudo mudou a partir desse momento, tenta seguir o seu plano que você vai naturalmente aproveitar esse momento ruim sem tentar descobrir os próximos passos da economia. Então, essa política de investimentos, ela deve dizer sempre o quanto você deve investir em cada classe de ativo. E aí é óbvio que isso aqui não é uma sugestão do que você deve fazer, são números aleatórios, mas é um exemplo disso, né? Então vou ter ali 20% em ações, 20% em fundos imobiliários, 15% em renda fixa pré-fixada, 50% em renda fixa pós-fixada. Esses números vão começar a se mexer. Nesse momento, por exemplo, provavelmente você vai ter menos em ações e menos em fundos imobiliários porque eles caíram e mais em renda fixa pós-fixada porque ela subiu. E aí, o que eu vou fazer? Vou tirar de um e colocar no outro. Eu vou seguir o plano que eu defini previamente no passado, racionalmente, rebalanceando a minha carteira de investimentos. Claro que isso aqui pode mudar, dado o cenário econômico, e é importante ter um profissional te ajudando em relação a isso para manter essa política de investimentos bem dimensionada e também talvez ajudar no momento certo de fazer esse rebalanceamento. Mas o mais importante de tudo, se você quer investir bem, você tem que ter um plano bem definido. Se você não tem esse plano, senta agora, respira, fica calmo e começa a montar esse plano a partir de agora e balancear a sua carteira baseado naquilo que você precisa fazer, que, de fato, se você olha de longe, a chance de você estar tendo uma grande oportunidade agora, e é exatamente tirando dinheiro das pessoas que estão desesperadas e levando para as pessoas que têm uma boa estratégia de comprar ativos muito mais baratos do que você poderia comprar há poucos meses atrás, é fantástica. Se você já tem os fundos imobiliários, ok, você vai estar sofrendo, vamos comprando mais um pouquinho, vamos fazendo o rebalanceamento da carteira aos poucos para ficar tranquilo. Se você não tem ainda fundos imobiliários, melhor ainda, né? Pode ser a grande oportunidade de você começar a montar essa posição dentro da sua carteira, se fizer sentido dentro do seu planejamento financeiro. Também não estou recomendando para ninguém investir em fundos imobiliários nesse momento, mas o importante é entender que crises tendem a ser, no longo prazo, as oportunidades que a gente tem para comprar ativos mais baratos. Então é importante manter a calma agora, olhar de fora, respirar bem e seguir o planejamento financeiro que você já deveria ter, mas se não tem ainda, pode montar agora. E recomendo, claro, marcar uma reunião com um dos especialistas aqui da Rio Claro Investimentos para você montar essa política de investimentos, ter um planejamento financeiro eficiente e algo que te deixe tranquilo, seja no momento de crise, seja no momento de bonança. Se a gente olhar para trás, por exemplo, você vai ver, quando a gente olha lá em 2015, 2016, o que aconteceu, que foi quando os juros bateu o último recorde, né? Lá perto no final de 2015 para 2016, que a gente estava ali com uma expectativa de juros em torno de 15%, 16% também, e depois caiu e a gente começou a recuperação dentro do mercado financeiro, né? Porque o mercado financeiro está sempre mais antecipado do que a economia real, né? 2016 a gente estava no ápice da crise na economia real, mas o mercado financeiro já estava vendo a saída do poço, né? Já tinha chegado no fundo do poço e estava vendo a saída, e a gente vê o que aconteceu com os fundos imobiliários. Subiram mais de 100% ao longo do próximo ano ali, até a pandemia, os fundos imobiliários estavam subindo em relação a 2015, 116%. Então, uma oportunidade parecida com o que está acontecendo agora. Se a gente seguir o mesmo caminho e ter uma recuperação dessa crise, a gente vai ter provavelmente nos próximos anos, talvez não ano que vem, talvez não em 2026, mas 2027, 2028, 2029, uma recuperação forte desses ativos que já vão estar te pagando bons dividendos, né? Quando a gente olha ali também os maiores fundos imobiliários do mercado, hoje estão pagando dividend yields enormes. A gente olha, por exemplo, não é também, mais uma vez, uma recomendação de investimentos, eu peguei só os maiores aqui em peso no IFIX, o KNCR11 pagando 12% de dividend yield, com valor de cota de 97% do valor patrimonial dos imóveis, né? Esse não está nem tão descontado, mas quando a gente vai ver outros, por exemplo, XPML11, o terceiro maior ali do IFIX, com 0,8% do valor da cota, ou seja, se você compra ele hoje, você está pagando 20% a menos do que o valor dos imóveis que estão dentro desse fundo. Parece ser uma oportunidade muito grande. Significa que ele caiu muito, significa que quem já tinha
está sofrendo, mas quem compra agora tem boas oportunidades. E claro, se você já tem, não tem por que você vender se você gostaria de comprar de novo, né? Então é aguardar as coisas mudarem a partir de agora. O que passou, passou, e olhar para frente o que tem que ser feito e rebalancear mais uma vez a sua carteira de investimentos. Por hoje é só, espero que todo mundo esteja bem. Se você está muito agoniado com a sua carteira de investimentos nesse momento, seja porque o seu tesouro está desvalorizando muito, a bolsa caindo, os fundos imobiliários, tudo aquilo que está sofrendo com essa alta dos juros, com essa preocupação monetária no Brasil, provavelmente você ou tem um plano mal feito ou você não está dentro do seu perfil. Então, converse com um especialista. A gente aqui na Rio Claro está de braços abertos para receber você. A primeira conversa não tem nenhum custo, então já vai ser um momento ali para você ficar muito mais tranquilo e entender os próximos passos que você tem para poder ver também se o trabalho pode fazer sentido para você. Não deixe de marcar essa conversa com a gente. Todos os detalhes a gente vai colocar aqui embaixo na descrição desse vídeo para vocês.